Olá, boa tarde. A tecnologia como parceira das ações do Poder Judiciário. Em tempos de pandemia, então, o trabalho dos tribunais seguiu durante a quarentena a todo vapor. As decisões continuaram sendo tomadas de forma virtual ou por videoconferência. Para trocar ideias e debater a justiça na era digital, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios realiza até sexta-feira um seminário de tecnologia. Esse é apenas um dos destaques de hoje. Veja também. Voto pela internet em estudo. Tribunal Superior Eleitoral tem resposta de empresas de tecnologia sobre inovações no sistema eletrônico de votação. A Justiça Eleitoral quer conhecer soluções que permitam a votação pela internet de forma segura. Supremo considera inconstitucional parte de lei de Santa Catarina sobre prevenção e controle de doenças sexualmente transmissíveis. Alguns pontos da lei já haviam sido suspensos por decisão liminar do ministro Celso de Mello. E ainda a Justiça autoriza operações para combate ao tráfico internacional de drogas no sul do país. Os investigados podem ser indiciados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, com penas que somadas podem chegar a 25 anos de prisão. Por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram parte da lei de Santa Catarina, que institui a política de prevenção e controle às doenças sexualmente transmissíveis, inconstitucional, por caber à União e não ao Estado legislar sobre direito à saúde. Veja agora os principais pontos considerados pelos ministros. A ação foi apresentada ao Supremo pelo governo de Santa Catarina. A lei determinava que o Executivo adotasse procedimentos como campanhas educativas e testagem para detecção de doenças sexualmente transmissíveis. O processo foi julgado pelos ministros do STF no plenário virtual. Alguns pontos da lei já haviam sido suspensos por decisão liminar do ministro Celso de Mello. Agora, por unanimidade, eles foram considerados inconstitucionais pelo plenário. Entre eles estão o que obrigava o Estado a produzir e exibir filmes com recomendações sobre prevenção e controle de DST e HIV, sempre antes de cada sessão nos cinemas. Também foi considerado inconstitucional a norma para que fosse reservado 1% do orçamento anual para ações de prevenções e controle de doenças sexualmente transmissíveis. Segundo a relatora, a ministra Rosa Weber, que assumiu o processo, cabe à União e não ao Estado tratar de diretrizes sobre a defesa da saúde, direito civil e direito processual. A Rede Sustentabilidade contesta no Supremo Tribunal Federal a validade das normas do Distrito Federal que mudam o nome do Instituto Hospital de Base do DF para Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF e que atribuem a esse novo órgão competência para construir novas unidades de pronto atendimento, as UPAs. Para o partido, as mudanças violam o princípio constitucional, que prevê participação complementar de instituições privadas no Sistema Único de Saúde, quando é comprovada a incapacidade do Estado. O relator é o ministro Edson Fachin. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal se reúne logo mais às 2 horas da tarde para mais uma sessão de julgamentos. Vamos agora saber os detalhes da pauta com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal poderá julgar 15 processos hoje. Existe a possibilidade de ser concluído o julgamento do ex-senador Waldir Raupp pela prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo a Procuradoria-Geral da República, ele mais 2 assessores teriam recebido R$500 mil da construtora Queiroz Galvão por meio de um esquema envolvendo a Petrobras. Por enquanto, o relator e o revisor já votaram pela condenação, mas o ministro Ricardo Lewandowski o absolveu das acusações por entender que as provas do processo não são suficientes para condená-lo. Os ministros também devem analisar processo em que se discute a responsabilidade do município paulista de Caraguatatuba quanto aos pagamentos de verbas trabalhistas não arcadas pelo empregador em contratos de terceirização.
O recurso busca reverter a decisão do ministro Gilmar Mendes, que afastou a responsabilização imposta pela Justiça do Trabalho por não ter identificado nenhuma omissão na fiscalização dos contratos, nem qualquer tipo de negligência da administração pública. Em outro caso, a turma deve concluir a análise sobre o cabimento de um recurso extraordinário apresentado pela presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, questionando decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça Mineiro, que declarou inconstitucional lei estadual sobre a alteração dos limites de unidade conservadora. Hoje não tem julgamentos da primeira turma, mas a sessão da segunda turma começa logo mais às 14h. Sessão da segunda turma aqui no plenário, nas turmas do Supremo Tribunal Federal e também sessão plenária lá no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Vamos agora conferir os destaques na reportagem. O plenário do TSE deve analisar um recurso do deputado distrital José Gomes, do PSB. Eleito em 2018, ele é acusado de ter coagido funcionários de uma empresa a votar nele. Segundo a ação, quem não votasse poderia ser demitido. O processo deve ser retomado com a leitura do voto do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que tinha pedido vista. Também está prevista na pauta uma ação de investigação judicial eleitoral da coligação O Povo Feliz de Novo contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão, o bispo Edir Macedo e outras 5 pessoas por uso indevido de meios de comunicação. A coligação afirma que Bolsonaro foi privilegiado pela Rede Record nas últimas eleições. Às terças-feiras, as sessões plenárias do TSE começam às 7h. O TSE já recebeu as respostas das empresas de tecnologia que atenderam ao edital de chamamento público para apresentação de propostas de inovações no sistema eletrônico de votação. A meta é criar condições para que o eleitor possa votar pela internet. É mais uma etapa do projeto Eleições do Futuro. Em estudo, inovações no voto. A Justiça Eleitoral quer conhecer soluções que permitam a votação pela internet de forma segura. 29 empresas de tecnologia vão apresentar os projetos de forma gratuita no dia 15 de novembro, data do primeiro turno das eleições municipais. A lista com os nomes já está disponível no site da Justiça Eleitoral. Eleitores selecionados por estas empresas votarão em candidatos fictícios, usando, por exemplo, celulares ou tablets. As demonstrações serão monitoradas pela Justiça Eleitoral nas cidades de Curitiba, no Paraná, Valparaíso de Goiás e São Paulo. Antes dos testes, estão previstas visitas técnicas. Representantes de cada empresa poderão apresentar a uma equipe do TSE detalhes sobre os sistemas que deverão usar. Estas reuniões acontecerão ao longo dessa semana. O TSE quer modernizar a votação, mas também busca economia. As urnas são equipamentos eficientes, seguros, mas têm um alto custo. Dependem de manutenções frequentes. O tribunal vai debater a melhor estratégia e a ideia será transmitida aos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, que serão os responsáveis por organizar as eleições de 2022. E você vai ver a seguir Justiça na Era Digital. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios promove encontros sobre tecnologia. É depois do intervalo, eu te espero. Permitirá a esses milhões de brasileiros que hoje sofrem e que hoje se acham postos à margem da vida, o exercício concreto de um direito básico e inalienável, que é o direito à busca da felicidade e também o direito de viver com dignidade. E hoje será a primeira reunião do Observatório de Direitos Humanos, criado pelo Conselho Nacional de Justiça para promover a garantia dos direitos de todo ser humano por meio de ações do Poder Judiciário. O encontro do grupo de trabalho, idealizado pelo ministro Luiz Fux, presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, vai começar às 18h.
Participam desse evento lideranças religiosas, representantes da sociedade civil, da área acadêmica, artistas que possuem experiência ou formação em direitos humanos, como, por exemplo, a cantora Daniela Mercury, por sua atuação como embaixadora do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, na defesa dos direitos da criança, do adolescente e da mulher. O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Valmor Oliveira de Azevedo, e o representante da Congregação Judaica no Brasil, o rabino Newton Bonder. E o Superior Tribunal de Justiça define que a audiência por vídeo durante a pandemia não configura cerceamento de defesa. O caso envolveu um réu acusado de roubo que cumpre prisão preventiva desde dezembro do ano passado. Com o início da pandemia do coronavírus, o juiz de primeiro grau havia definido que a audiência de instrução e julgamento fosse feita por videoconferência. Mas a defesa, alegando razões técnicas, pediu que a audiência fosse realizada de forma presencial. O juiz negou o pedido, afirmando que há previsão no ordenamento jurídico para procedimentos virtuais e, por isso, o réu não seria prejudicado. Em segundo grau, a realização da videoconferência foi mantida. No STJ, a defesa sustentou que o procedimento não garante a paridade de armas nem o contato do acusado com seu advogado durante o depoimento das testemunhas de acusação. Defendeu ainda que a audiência presencial garante maior efetividade da defesa. Mas o relator do habeas corpus, ministro Sebastião Rey Júnior, destacou que o contexto de pandemia e a exigência de isolamento social justificam as videoconferências. Para o ministro, não há cerceamento de defesa se a audiência ocorre em tempo real, permitindo a interação entre o magistrado, as partes e os demais participantes. Por unanimidade, a sexta turma entendeu que o contexto atual de crise sanitária autoriza a adoção de medidas excepcionais e decidiu que, no âmbito de processos penais e de execução penal, as sessões de julgamento, audiências e perícias por sistema audiovisual durante a pandemia não configuram cerceamento de defesa. Começa amanhã e vai até sexta-feira o seminário sobre tecnologia do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Autoridades do Poder Judiciário vão se reunir para discutir a justiça na era digital. Como um computador ou um smartphone estão fazendo a diferença no trabalho da justiça brasileira? O uso da tecnologia pelo Poder Judiciário tem sido constante e, há 7 meses, com a pandemia do novo coronavírus, a inovação ganhou ainda mais espaço e tem sido fundamental na hora de colocar os processos para frente. E é exatamente essa discussão que vai ser promovida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Como a cultura digital pode aumentar a produtividade, transformar rotinas e melhorar a eficiência de magistrados e servidores em novos trabalhos. Nós estamos nos preparando para aprimorar a jurisdição, utilizando todas as novas tecnologias, inteligência artificial, novos métodos de trabalho. E para isso, para propor inovações, é necessário, efetivamente, conhecer os recursos disponíveis, alocá-los adequadamente, remodelar os procedimentos para o aprimoramento da prestação jurisdicional. O exemplo começa de dentro. Atualmente, o Tribunal de Justiça do DF Territórios faz audiências, sessões de julgamento, conciliação e mediação por videoconferência. Os juizados especiais passaram a receber petições por e-mail e o atendimento dos serviços itinerantes passou a ser digital. O seminário vai contar com a participação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça. Podem participar juízes, desembargadores, servidores de tribunais estaduais, federais e superiores e das escolas de governo do Poder Judiciário. E para dar continuidade ao assunto, eu converso agora com o coordenador-geral do seminário, o juiz Fabrício Castanha Lunardi. Doutor Fabrício, seja bem-vindo. Muito obrigada pela disponibilidade em conversar conosco. Muito obrigado, Rafaela. Boa tarde a você, a todo o nosso público aí da TV Justiça. É um prazer enorme estar aqui. Prazer é nosso em falar sobre esse assunto tão importante, principalmente em épocas de pandemia, né? O judiciário não só não fechou as portas, como aumentou a sua produtividade, né? Lá em março nós vimos várias iniciativas e agora a do TJDF em promover esse seminário. Eu queria que o senhor falasse a importância dessa troca de experiências. Essa é algo muito importante no judiciário, né? A gestão
e a inovação têm sido vistas como os grandes temas do judiciário. Aliás, a gestão e a inovação têm feito com que haja uma transformação do judiciário e que também, né, o judiciário tenha conseguido, nos 3 últimos anos, reduzir esse acervo processual. Então, temas como o judiciário exponencial, econometria, justiça digital, inteligência artificial, automação de atos processuais, todos esses grandes temas estarão no nosso seminário, né, o primeiro seminário nacional, Gestão e Inovação no Judiciário, a Justiça Digital, que começa exatamente amanhã, né, quarta, quinta e sexta, das 9 ao meio-dia, e as inscrições, não esqueça, né, termina daqui a pouco, às 4 da tarde, quem não se inscreveu, corre lá no nosso site, no site da escola, e faz a inscrição. Por favor, vamos dar o site aqui, aproveitar esse momento? Pode entrar no site, né, www.tjdft.jus.br e entrar lá no site da nossa escola, né, Escola de Formação Judiciária. Se tiverem alguma dificuldade, também se jogar num buscador como Google ou outro, né, primeiro Seminário Nacional Gestão e Inovação no Judiciário, a Justiça Digital, também vão conseguir facilmente encontrar lá. E, né, o seminário é inclusive certificado, as inscrições são gratuitas e recebe certificação. Que ótimo. Quais são os avanços na Justiça do DF em relação a esse novo modelo, doutor Fabrício? É uma tristeza muito grande, né, o que aconteceu em razão da pandemia, mas, de outro lado, a gente tem visto um grande avanço, né, no Poder Judiciário, e aqui no nosso tribunal, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a gente tem tido vários avanços, né? Então, foi regulamentada, por exemplo, a utilização de videoconferência para audiências, para a realização de atos como citação e intimação, e a gente tem realmente conseguido atingir resultados grandiosos, né? Então, a Justiça vai ganhar muito, né, com essa utilização da tecnologia, além de economizar recursos públicos. Então, a gente vai conseguir fazer muito mais com menos recursos, né? Em 4 meses, 5 meses, né, de utilização desse mecanismo da tecnologia, com teletrabalho, o nosso tribunal já economizou 10 milhões e com resultados significativos, né? O nosso tribunal aqui atingiu 99% de produtividade no índice de produtividade comparada. E é interessante também que, além da economia, a gente está falando de celeridade na prestação jurisdicional, ou seja, o cidadão ele terá respostas mais rápidas do Poder Judiciário, doutor Fabrício? Exatamente. Com o avanço da tecnologia, a gente tem conseguido isso, né? Trazer mais celeridade e também mais qualidade, né? Porque não pode ter celeridade e isso significa atropelamento. Então, mesmo nas audiências, por exemplo, a gente tem ouvido testemunha em outros estados, em outros países, testemunha indo para entrevista de trabalho, testemunha viajando. Então, a gente consegue melhorar muito a qualidade da prova, ouvir muito mais testemunhas, por exemplo, na justiça criminal, e a gente consegue trazer muito mais celeridade. Os atos processuais são praticados de forma muito rápida, de forma imediata pelas partes, inclusive, né, tem advogados que estão trabalhando no final de semana, e os atos processuais vão ali acontecendo de forma muito mais rápida e de forma muito mais qualificada também. Agora vamos falar da inteligência artificial. Quais são os principais avanços no TJDFT? O TJDFT tem avançado muito, né? Tem sido pioneiro nessa parte de inteligência artificial, graças a valorosos servidores, né, aqui do nosso tribunal, coordenados pelo Luiz Fernando, pelo Jairo, tem produzido 3 principais sistemas de inteligência artificial. O Horus, que permite reconhecimento facial, tem sido utilizado nas várias execuções penais, sobretudo na VPERA, né, do regime aberto. Então, tem que ter a apresentação do preso, já faz o reconhecimento facial, já identifica ali no celular. O TOT, que tem sido utilizado para análise de dados e mineração de dados. Então, a gente vai conseguir, daqui a alguns meses, não somente, né, com a correção na classificação, mas, por exemplo, se eu quiser saber quantas demandas, uma demanda que está muito em voga agora, né, ressarcimento de passagem aérea por cancelamento de voo decorrente da pandemia, por exemplo. Então, a gente consegue minerar esses dados e ter uma tomada de decisão, seja para provocar um recurso repetitivo, seja para enviar para conciliação, por exemplo. A gente consegue mapear tudo isso, saber a quantidade de processo, em quais varas que estão. E também a gente tem aqui, né, está sendo desenvolvido por essa equipe de servidores, o Horus, né, que já atua na vara de execução fiscal e tem produzido resultado fantástico, né, uma vara com mais de 200 mil processos, quase 300 mil processos, e tem sido muito utilizado para a questão da automação. E a nossa equipe também, né, do tribunal está trabalhando muito, sobretudo sob a chefia do DECLIE, né, nosso servidor da casa, para automação de atos processuais. Então, vários atos processuais que eram feitos, né, que são feitos hoje em dia por servidores, isso poderá ser automatizado colocando uma regra no sistema. Então, isso vai fazer com que, né, a gente consiga avançar muito, né, economizando tempo e recursos humanos e financeiros, ou seja, a gente vai conseguir mais qualidade, mais celeridade para os atos processuais e para a prestação jurisdicional.
O Judiciário na Era Digital é assunto, então, para um seminário nacional amanhã. Doutor Fabrício é o coordenador, conversou conosco ao vivo aqui. Muito obrigada, sucesso no seminário. Boa tarde. Muito obrigado, Rafael. Boa tarde a todos e não percam o seminário. Se inscrevam lá, vai ser algo realmente transformador, e vai trazer muitas ideias e realmente pretende ser transformador para o Judiciário. Muito obrigado a todos. Vai ver a seguir, Justiça autoriza operações para combate ao tráfico internacional de drogas em Santa Catarina. É em instantes. Os julgamentos do Poder Judiciário, proferidos em ambiente de serenidade, não podem deixar-se contaminar, qualquer que seja o sentido pretendido, por juízos paralelos, resultantes de manifestações da opinião pública, que objetivem condicionar o pronunciamento de magistrados e tribunais. A Justiça autorizou o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão em operações da Polícia Federal contra tráfico internacional de drogas em portos do estado de Santa Catarina. As investigações se aprofundaram quando, em janeiro deste ano, a Polícia Federal apreendeu quase 100 quilos de cocaína escondidos em uma carga de argamassa com destino à Bélgica. A PF também apura a participação de motoristas de caminhão e funcionários que facilitavam o acesso dos entorpecentes aos portos de Itajaí e de Navegantes, ambos em Santa Catarina. A operação mobilizou 40 policiais e 4 agentes da Receita Federal. Foram cumpridos 10 mandados judiciais, sendo 1 de prisão preventiva, 1 de prisão temporária e 8 de busca e apreensão em endereços ligados a empresas de logística responsáveis por importações enviadas por navios para países da Europa e as casas dos sócios. Os investigados podem ser indiciados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, com penas que, somadas, podem chegar a 25 anos de prisão. E uma empresa em Londrina, no Paraná, foi condenada por não fornecer banheiros químicos móveis a garis. O caso foi julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Na reclamação trabalhista, o gari alegou que fazia a roçagem das vias públicas e que a empresa não oferecia local adequado para as refeições. O acesso às instalações sanitárias também era restrito. Segundo o profissional, o banheiro do barracão poderia ser utilizado apenas no começo e no fim da jornada de trabalho. Durante o dia, os empregados eram orientados a buscar algum estabelecimento público. A empresa alegou ser impossível fornecer banheiros móveis para os trabalhadores que realizavam atividades externas e itinerantes. Ao julgar o caso no TST, a sexta turma condenou a empresa a pagar a indenização de R$ 5.000 ao gari por falta de condições adequadas para o trabalho. O caso, então, foi levado à seção 1 de dissídios individuais. O relator dos embargos da empresa, ministro Vieira de Melo Filho, ressaltou que os trabalhadores que realizam serviços externos também têm direito a um ambiente que preserve a sua integridade física e mental. O relator citou a conduta culposa da empresa, a ofensa ao princípio da dignidade humana e o descumprimento de regras de higiene, medicina e segurança do trabalho. Por maioria, a SDI1 negou o provimento ao recurso e manteve a condenação de R$ 5.000 de indenização por dano moral ao gari. Motociclistas se reuniram para o primeiro passeio de moto dos servidores e colaboradores do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, em Brasília. O ronco do motor, o vento no rosto, sensação de liberdade. Todo motociclista tem verdadeira paixão pelas duas rodas. E nada melhor do que reunir um grupo de apaixonados para um passeio, não é? E foi pensando nisso que o Superior Tribunal de Justiça realizou o primeiro passeio motociclístico do tribunal, promovido pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do STJ. É uma forma de a gente conseguir confraternizar com algumas pessoas do tribunal, mas com uma certa segurança, cada um no seu capacete, na sua moto, né? E um passeio rápido. A verdade, o projeto são, a princípio, 4 passeios por ano de bate e volta.
de distâncias entre 100 a 350 quilômetros. Alexandre é servidor do CJF há 27 anos. Motociclista há mais de 40 anos, diz que adorou a ideia do encontro. Eu acho muito bom esse tipo de iniciativa, essa integração e entre os dois órgãos também, né, o CJF e o STJ, que essa integração aqui na estrada de moto, ela reflete depois no dia a dia do trabalho, né? Ao todo, 12 motociclistas participaram do passeio. Raquel foi a representante das mulheres na primeira edição do evento. É uma oportunidade, né, de participar com um grupo legal, bacana, muita gente que eu já conheço. A mulherada começar a se inscrever, começar a andar de moto para no próximo temos várias mulheres aí. Essa é a primeira vez que o STJ organiza um evento para motociclistas. O encontro faz parte do programa Bem-Estar Servidor e reúne servidores e colaboradores do tribunal em um momento de confraternização fora do ambiente de trabalho. Além do lazer, o objetivo aqui é a melhora na saúde e na qualidade de vida. A ideia é continuar aproximando os servidores fora do ambiente de trabalho, mas sem abrir mão da questão da segurança. Então todo mundo com a sua máscara, cada um na sua moto, e aí a gente vai fazer um passeio hoje. É o primeiro, né? Eu achei o número bem expressivo e a gente fica feliz de poder estar reinventando o programa de qualidade, porque qualidade de vida é muito abrangente, né? A OMS define saúde como bem-estar físico, mental, espiritual e social também. O passeio teve um percurso de 110 quilômetros. Os participantes saíram do tribunal e foram até o Paranoá, região administrativa do DF. Lá, aproveitaram para fazer uma parada para lanchar e participaram do sorteio de brindes. Tudo respeitando as normas de segurança e prevenção da Covid-19. Hoje ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia. Boa tarde. Até amanhã.